Queridos, nós, apenas para situá-los, nós estamos expondo o livro de Jonas, fazendo uma série curta, 5 domingos, e o nome dessa série é Segunda Chance, quando a compaixão triunfa sobre a indiferença. E hoje nós chegamos no capítulo de número 2, é a terceira pregação no livro do profeta Jonas. Eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aberta e também permanecesse com ela aberta para depois nós olharmos o texto. Assim está escrito: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém? Amém. Os irmãos lá atrás me ouvem? Certo. Então, apenas para nós contextualizarmos o texto, no capítulo 1 de Jonas nós vimos Deus ordenando a Jonas a ir pregar contra a cidade de Nínive. Entretanto, Jonas se dispõe a fugir da presença do Senhor, fugir da missão que Deus havia dado a ele. É interessante notar que Jonas, ao decidir fugir da presença de Deus, ele está descendo ao fundo do poço, ele está indo em direção ao abismo. Ele desce até a cidade de Jope, aí ele compra a sua passagem em direção a Tarsis, em direção ao outro lado, Tarsis, né? Jonas entra no navio, e aí vem um forte vento, uma tempestade violenta, ao ponto que parecia que o navio ia despedaçar. Os marinheiros começam a jogar suas coisas para fora do navio, né? Pensando que assim poderia aliviar um pouco o peso, né? E aqueles marinheiros morrendo de medo, e eles começam a clamar aos seus deuses, clamar aos deuses deles. E então, quando eles faziam isso, sabe o que Jonas fazia? Conforme a gente viu na semana passada, Jonas dormia no fundo do navio. Até que o capitão chega até Jonas e diz: Olha, eu peço para que você, Jonas, invoque o seu Deus, para quem sabe esse Deus se lembrasse deles, para que eles não viessem a morrer. Então os marinheiros decidem tirar sorte para ver quem era o culpado daquele mal que estava acontecendo sobre eles, e a sorte cai sobre Jonas. E Jonas, e aqueles homens perguntam: então, o que nós devemos fazer para que o mar se acalme? E Jonas diz: me lancem ao mar, e o mar ficará calmo, porque eu sei que essa tempestade é culpa minha. Então Jonas é jogado ao mar e a tempestade se acalma. É isso que nós vemos no primeiro capítulo. E mesmo apesar da tempestade, Jonas estava tranquilo. Jonas estava dormindo no barco, mas agora ele é lançado no mar, lançado para morrer. Ele é agora tomado de sofrimento, de angústia. O tema da minha mensagem de hoje é encontrando graça em meio ao sofrimento. Olhando para a vida de Jonas, quando ele é lançado ao mar, eu pergunto a você: como então, em meio a esse abismo, a essa angústia, como encontrar graça em meio a esse sofrimento? Como encontrar graça num momento como esse? Devemos lembrar que no livro de Jonas, Deus
não nos mostra meramente o profeta, mas nos mostra Deus em missão. E embora Jonas tenta fugir da presença de Deus, e nisso nós também somos muito parecidos com Jonas, que Deus chama ele a pregar em Nínive, mas ele quer ir a Tarsis. Por quê? Porque o coração humano deseja Tarsis. Ninguém quer ir para Nínive. Nínive é gente ruim, aquele povo não presta. Mas agora Tarsis, a gente quer ir Tarsis. Mas saiba que, apesar da nossa rebelião, apesar da rebelião de Jonas, o Senhor cumpre os seus propósitos. Deus estava querendo romper com o legalismo de Jonas. Deus estava querendo trabalhar na vida de Jonas. Mas Tarsis, para onde Jonas quer ir, não é o lugar onde Deus quer mostrar a sua providência, quer mostrar a sua misericórdia. Que esperança tinha Jonas quando foi lançado ao mar? Você consegue imaginar o sofrimento do profeta? Porque a sua desobediência estava resultando simplesmente em morte. Mas o interessante é que Deus não havia desistido de Jonas. Então Deus prepara um grande peixe para que engolisse Jonas. E ali ele permanece 3 dias e 3 noites. A gente vê isso no final do capítulo 1, versículo 17, que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O que Deus está fazendo com Jonas é o que muitas vezes Ele faz conosco. Nos põe em confinamento, nos põe em lugares muitas vezes de solidão, mas para tratar com a gente. E muitos pensam que esse peixe enviado por Deus era um castigo a Jonas pela sua desobediência. Mas o que eu tenho para dizer para você é que esse peixe é um exemplo claro da misericórdia de Deus sobre a vida de Jonas. A misericórdia de Deus com o profeta. Esse grande peixe é a salvação de Jonas. É o tratamento de Deus com o profeta. Quando Jonas rejeita e desobedece a Deus, é necessário que haja um tratamento radical da parte de Deus para alinhar ele novamente à sua vontade. E a melhor coisa que Deus fez a Jonas foi enviar esse grande peixe. O peixe é misericórdia. Porque Jonas, ele é totalmente desobediente, como você e como eu. O Senhor vive enviando peixes para nos resgatar. O Senhor vive nos mandando salvação para tratar com a gente. Eu pergunto, quais são os peixes que Deus tem colocado na sua vida? Por que será que Deus tem te deixado muitas vezes a sós com Ele? E olhando para a vida do profeta Jonas, nós vemos que não é juízo, mas é misericórdia. A melhor coisa que pode nos acontecer, e é o que aconteceu com o profeta, é quando Deus envia o grande peixe para nos resgatar da nossa desobediência. E o que fazer na barriga do peixe? O que fazer diante das terríveis situações que chegam em nossas vidas e volte e meia nós somos engolidos por elas? Como reagir a tudo isso? Como reagir ao sofrimento, à angústia devido às circunstâncias da vida? Só existem 2 formas. Algumas pessoas, diante dessas situações terríveis da vida, se voltam para Deus e encontram nele o seu socorro. Outras enfrentam as situações semelhantes, parecidas, mas se afastam completamente de Deus. São reações completamente diferentes, mas o que Jonas faz é o que é certo, ele se volta para Deus. Jonas se entrega em oração. Se você leu o livro de Jonas, conforme o pastor Marcelo falou na semana passada, você percebeu que essa oração do profeta é a primeira oração que ele faz em todo o livro, desde o primeiro capítulo. Até então Jonas não havia orado, ele não falou com Deus uma única vez. Mas aqui no capítulo 2 nós vemos uma das orações mais lindas da Bíblia. Nós vemos uma oração de ação de graças, não uma oração de petições,
Mas Jonas está louvando ao Senhor, está agradecendo ao Senhor. Mesmo na solidão, na escuridão do grande peixe, sabe o que Jonas faz? Ele ora as Escrituras. Porque a oração é também uma resposta ao conhecimento que nós temos de Deus. É interessante que Jonas, ele ora os Salmos. Por que Jonas faz isso? Porque está registrado dessa forma. Augusto Nicodemos, comentando o livro de Jonas, diz que essa era a linguagem de todo israelita piedoso. O judeu estava acostumado a ir ao templo e ali ouvir e cantar os salmos. Ou seja, orar as Escrituras era uma prática bastante comum. Inclusive, o próprio Jesus recorre a um dos salmos, ali na crucificação, quando ele exclama os seus sofrimentos na cruz. O Salmo 22 é um exemplo disso. Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus está fazendo a citação de salmos, e com Jonas não é diferente. Jonas está nos ensinando que quando nós vamos orar, o Senhor nos deu palavras para orar. E essa é uma prática que, infelizmente, ao longo dos anos tem sido esquecida. Porque nós pensamos que as nossas orações espontâneas são as orações que têm poder. Mas Jonas, ele é claro em mostrar que ele ora as Escrituras. Ele ora a palavra de Deus. Muitas vezes as nossas orações espontâneas são cheias de vícios, são cheias de vontade própria, de egoísmo. Mas Jonas nos mostra que devemos orar as Escrituras. E sabe como que é a oração de Jonas? Versículo 2, ele diz o seguinte: na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei e Tu ouviste a minha voz. Está orando salmos. Jonas, na sua oração, primeiro ele mostra a sua angústia, e nela ele clama ao Senhor. E o que o Senhor faz? O Senhor responde. É interessante que nesse versículo nós vemos que Deus ouve a oração dos seus filhos. E Jonas estava simplesmente clamando por socorro. Ele diz: do ventre do abismo eu gritei e Ele me ouviu. O que eu tenho para te dizer é que os gritos da sua alma, os gritos por socorro, Deus ouve. Amém. E Jonas mostra o fim do poço que ele estava, o profundo abismo que ele se encontrava. E lembrem que quando Deus fala com Jonas, muito provavelmente ele estava na sua terra, na sua pequena aldeia que ele morava, chamada Gatefer, e Deus o chama a ir a Nínive, mas Jonas vai descendo, vai ao porto de Jope, entra no navio. Jonas desce ao porão do navio, é lançado no mar, e agora ele está no ventre do abismo. A situação de Jonas é crítica. Mas Deus está tratando com Jonas. Tim Keller, fazendo citação dele, ele diz que para que Jonas começasse finalmente a subir, tanto na água quanto em sua fé, ele tinha de ser levado ao próprio fim de si mesmo. O caminho para cima era primeiramente para baixo. Quando chegamos ao fundo, é que encontramos o lugar em que habitualmente aprendemos os maiores segredos sobre a graça de Deus. Jonas começa a agradecer ao Senhor pela sua misericórdia, por ter livrado ele da morte. Jonas está entendendo que a graça, em meio ao sofrimento, Jonas está entendendo que em meio às angústias, a graça, que Deus usa seus meios para tratar com a gente, que em meio aos fundos, aos abismos, Ele trata com a gente. Por quê? Porque Jonas não conhecia a graça de Deus. Jonas estava distante de Deus. Ele era um profeta, mas ele ainda não conhecia a graça.
Ele pensava que era somente salvação era somente para o povo dele. Pregar um povo pagão, não, eles são ruins demais, não tem como eu pregar para esse povo. Mas Deus começa a tratar com o profeta. No versículo 3, Jonas diz: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Interessante que no capítulo 1, Jonas reconhece que a tempestade que Deus havia enviado era por causa dele. E agora, nessa sua oração, ele reconhece que foi também Deus quem o lançou nas profundezas, no coração dos mares. Jonas está entendendo que Deus, ao lançar ele nas profundezas, isso também é um ato, uma prova de amor, uma prova do amor de Deus para com ele. E quando eu e você somos lançados nas profundezas, no abismo, nós achamos inaceitável Deus tratar com a gente dessa forma. E geralmente quando essas coisas acontecem, que para nós parecem não serem coisas boas, geralmente nós dizemos o seguinte: olha, isso é permissão de Deus, Deus está permitindo isso na tua vida. Mas aqui nós aprendemos com Jonas é que Deus nos joga nas profundezas para tratar com a gente. É isso que Deus fez com Jonas. Deus jogou ele nas profundezas, não só permitiu. Jonas está vendo a disciplina de Deus para o restaurar. Está vendo Deus dando a ele uma nova chance. E constantemente Deus faz isso conosco, para nós reconhecermos a profundidade da nossa desobediência. Isso também é uma prova de amor. Versículo 4, Jonas diz, na continuação da sua oração, ele diz: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Jonas faz uma confissão dolorosa da experiência que ele estava vivendo. Imagina, antes Jonas queria fugir da presença de Deus, mas agora ele sente o distanciamento de Deus. Ele diz: estou excluído da presença. Jonas era um crente, Jonas era um profeta. E essa experiência de Jonas muitas vezes acontece com a gente. Nós não sentimos, às vezes, na oração, na leitura da Bíblia, cadê Deus? Não sinto nada. Pastor presbiteriano Augusto Nicodemos, falando sobre o desafio da espiritualidade, ele define de forma precisa exatamente o sentimento de estar excluído da presença, um sentimento de distanciamento. E ele diz o seguinte: o grande desafio nosso é viver em obediência à palavra de Deus, andando em santidade todo dia, e às vezes sem sentir absolutamente nada. Você ora, você não sente que tem alguém do outro lado, você abre sua Bíblia e lê, o texto não parece pular e falar no seu coração, você obedece a Deus e só vem bomba em cima de você. E o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Esse é o desafio da espiritualidade cristã. E nós também devemos ser misericordiosos com aqueles que enfrentam diariamente, que passam por essas situações. Ora, parece que Deus não ouve, mas Deus está ali. Não tem como fugir do Senhor. A experiência de Jonas, o que ele queria, parece que ele começa a sentir Deus distante. Mas será mesmo que é possível? Jonas está passando por uma experiência que nós também passamos. Nós sabemos que Deus não havia se distanciado do profeta. Isso é impossível.
É o próprio salmista que diz no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se passo a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Mas essa era a sensação de Jonas, sensação de distanciamento. E do ventre do peixe ele diz: será que tornarei a ver o teu santo templo? Jonas menciona o seu anseio por ver o templo novamente. Por quê? Porque o templo é o lugar da comunhão com Deus. Ali Deus se manifestava, ali pecadores se achegavam para fazer sacrifícios e receber perdão dos seus pecados. Jonas entendia que para se relacionar com Deus era necessário o templo. Ali tinha a Arca da Aliança, os 10 mandamentos, o padrão moral de Deus. E ali era feito o sacrifício, propiciado, perdão de pecados. É interessante que por 2 vezes Jonas, na sua oração, lembra do templo. Versículo 4 e o versículo 7. Nós vemos Jonas lembrando novamente do templo. O abismo, a sensação que Jonas está tendo, ele orando parece que não melhora, está cada vez mais piorando. Cada vez mais Jonas está afundando. Será que é possível? Olha o que ele diz no versículo 5 e 6, a parte A do versículo 6. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Essa é a declaração de Jonas no fundo do abismo. Jonas está dizendo: olha, o local onde eu estou não tem mais saída. E um comentarista, Wards, não sei pronunciar, ele diz o seguinte, que quando um indivíduo dá as costas para Deus, a única direção a seguir é para baixo. É isso que está acontecendo com o profeta Jonas. Jonas está no fundo do poço. E agora sim, não tem mais para onde ele ir. Jonas está muito próximo da morte. E eu pergunto a você essa noite: quem pode resgatar Jonas? Quem pode nos resgatar de experiências como essa? Quem pode nos socorrer? Quem pode cuidar da nossa angústia, dos nossos dilemas que enfrentamos constantemente? Sabe o que é interessante? A parte B do versículo 6, parece que a oração de Jonas começa a mudar. Então ele está falando até onde ele pode ir, até onde ele foi, até o fundo do abismo, até muito próximo da morte. Mas tudo muda na parte B do versículo 6, quando Jonas diz: tu, porém, mas tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Parece que agora nós vemos uma virada na narrativa. E acredita-se que o tu, porém, marca o instante em que o peixe vem e abocanha o profeta. Esse tu, porém, que Jonas introduz aqui, é uma das melhores expressões que eu e você podemos encontrar na Bíblia. Quando Jonas diz tu, porém, ele está dizendo: olha, Deus não me deixou na profundeza do mar. Ele fez a minha vida subir da sepultura. É interessante que quando Jonas diz ele não diz eu, porém, ele não diz as minhas forças me livrarão da morte, não, mas ele diz tu, porém, porque Jonas lembra da grande salvação que Deus deu a ele.
E o versículo 7 mostra claramente isso, que Jonas lembrou do Senhor. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Depois de ter chegado ao fundo do poço, quando tudo deu errado, quando eu já não tinha mais força alguma, quando tudo havia desmoronado, é que Jonas vai aprender a depender completamente de Deus. Tim Keller, fazendo um comentário do livro do profeta Jonas, ele diz: olha, você só percebe que Jesus é tudo o que precisa quando Jesus é tudo que você tem. O meu desejo é que o Senhor não precise nos levar a abismos para reconhecer que Ele é tudo que nós temos. Mas se isso vier a acontecer, assim como o profeta Jonas, saiba que Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus da segunda chance. Essa é a oração de Jonas. E é o interessante que ele vai concluir essa experiência. Ele conclui em três formas que ele nota ao longo de tudo isso. Dos versículos 8 até o 10, nós vemos pelo menos três conclusões da experiência que Jonas teve no ventre do grande peixe. Primeira, está no versículo 8, os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas está concluindo, ele conclui que a idolatria é vã, é inútil. Jonas está dizendo: olha, toda idolatria é um abandono a Deus. E nós constantemente fazemos deuses falsos para nós. Nós fazemos isso todas as vezes que colocamos pessoas, trabalho, bens acima do Criador. E Jonas está dizendo: olha, eu fui no fundo do abismo e toda idolatria é inútil. Toda idolatria é um abandono de Deus. Porque a minha idolatria era a minha reputação. Era o meu zelo. Jonas queria fugir do Senhor. Jonas está falando claramente da idolatria da nação de Israel, que havia abandonado o Senhor. Ele está falando: ei, quem pratica idolatria rejeita o Deus misericordioso, rejeita essa graça infinita. Segunda conclusão que Jonas tem, não é na verdade uma conclusão, é um voto, é uma promessa. Versículo 9, ele diz: mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. E ali ele diz faz uma das declarações mais lindas e importantes que nós encontramos nas Escrituras, que rege a Escritura, que é: ao Senhor pertence a salvação. Ele diz que vai oferecer sacrifícios ao Senhor, que vai cumprir os seus votos. E a terceira conclusão que ele tem é que ao Senhor pertence a salvação. Jonas precisou do ventre do peixe para chegar a essa conclusão. Imagina, a missão de Jonas era pregar a Nínive. Imagina ele chegar a Nínive, falar da graça, mas não ter experimentado graça. E quando nós nos deparamos com essa verdade das Escrituras, que a salvação é somente do Senhor, vem do Senhor, nós devemos nos alegrar. O propósito de Deus é fazer com que Jonas compreenda essa graça. Como encontrar graça em meio ao sofrimento? Tendo uma compreensão clara de quem Deus é. Tendo uma compreensão que é somente ao Senhor que pertence a salvação. Essa não é apenas uma história, uma narrativa sobre a salvação de Jonas.
que é interessante que o livro, escrito em forma de prosa, e no capítulo 2, Jonas é uma poesia, é um salmo. Interessante que Jonas é um tipo, uma tipologia. A experiência de Jonas dentro do peixe, 3 dias e 3 noites, representa algo muito maior do que ele mesmo foi capaz de perceber. Jesus deixa muito claro isso. Em Mateus capítulo 12, versículo 40, ele diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós vemos que Jonas não podia salvar a si mesmo. E nós também não conseguimos salvar a nós mesmos. Para salvar Jonas, Deus providenciou um grande peixe. E sabe o que ele fez para nos salvar? Ele providenciou o seu filho, um substituto. A semelhança de Jonas, a nossa única esperança é confiar em Deus e crer em seu Filho. É compreender essa graça que remove os nossos fardos. Fardos esses que nós constantemente estamos carregando. Fardos que religiões impõem. Fardos que pessoas colocam sobre nós. Mas no cristianismo esses fardos são removidos. Sabe por quê? Porque a sua salvação não está nas tuas mãos, a salvação pertence ao Senhor. E Ele salva quem Ele quer, da maneira como Ele quer. Que maravilha saber isso. A maravilha de que, mesmo que tudo dê errado, a minha salvação está nas mãos do Senhor. É por isso que salvação é um dom, é graça, é um presente. Quem de nós poderia pagar alguma coisa para ser salvo? Quem de nós poderia oferecer sacrifícios que de fato agradassem ao Senhor a fim de nos perdoar através do nosso sacrifício? Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence porque Ele é quem efetua em nós tanto querer como realizar. É Ele quem trabalha em nós. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em mim. Ele é quem remove os nossos fardos. Ele é quem remove as nossas angústias. Keller diz algo que eu acho fantástico, fazendo bastante citação dele. Ele diz: seja qual for o seu problema, Deus resolve com sua graça. A graça de Deus revoga a culpa para sempre. Você pode estar cheio de arrependimento pelo passado, ou pode estar vivendo com uma sensação de grande fracasso. Não importa o que fez, ainda que você fosse 100 vezes pior do que é, seus pecados não seriam páreo para a misericórdia de Deus. Amém. Mas, tão pecadores que nós somos, o apóstolo Paulo disse que ele era o pior dos pecadores. E C.S. Lewis diz assim: se você não é o pior pecador que você conhece, então você precisa se conhecer melhor. Uma verdade. Apesar dos nossos pecados, a misericórdia de Deus é suficiente sobre as nossas vidas. O que nós aprendemos com Jonas é que Deus ouve a oração dos seus filhos. Que Deus, Ele é também o Deus das tempestades. Que Ele é o Deus que envia grande salvação ao nosso encontro. É Ele que vem de encontro a nós. Apesar da nossa desobediência. É interessante que, se nós analisarmos o livro todo do profeta, quando Deus dá ordem para que as coisas aconteçam, e não somente no livro de Jonas, mas também em todas as Escrituras, quando Deus dá ordem que venha uma grande tempestade, a tempestade vem.
Quando Deus dá ordem que um grande peixe venha e pegue Jonas, o que acontece? O peixe vem. Quando Deus manda nascer uma planta, a planta nasce. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas e a natureza o obedece. Mas quando Deus fala a Jonas, sabe o que Jonas faz? Jonas desobedece. Jonas desobedece porque no seu DNA está escrito Adão. O velho homem, a natureza pecaminosa que eu e você também herdamos. E constantemente nós desobedecemos à vontade do Senhor. Constantemente Deus nos pede a ir a Nínive, mas nós queremos ir a Tarsis. Eu quero te dizer que Deus, Ele é misericordioso. Nunca esqueço, uma vez um professor chegou para mim, professor de Jocum, e disse: cara, se Deus te mandasse fazer alguma coisa assim improvável, você faria? Eu disse: como assim uma coisa improvável? Dá um exemplo. Ah não, se Deus te mandasse, sei lá, ir ali quebrar um vidro, alguma coisa meio fora do normal, sei lá, fazer uma loucura, você iria? Não, né? Primeiro eu disse não, né? Desde que seja pecado e tal. Eu disse, não, se Deus falar de forma clara, você iria? Eu disse, não, se Deus falar então de forma clara, eu vou. Aí ele bem assim para mim, interessante, porque Deus falou de forma clara e nós temos essa forma clara em mãos e desobedecemos constantemente. Nós queremos andar na contramão de Deus, assim como o profeta Jonas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e saiba que nesses momentos difíceis Deus é soberano sobre tudo. Foi Ele quem colocou Jonas no ventre do abismo, mas Deus estava tratando com Jonas. Nos abismos que nós enfrentamos, passamos, não fique triste. É uma forma de Deus tratar conosco. É uma forma de Deus usar o sofrimento para trabalhar com nós. Jonas precisou descer até o fim para reconhecer que a sua vida pertence ao Senhor. E Jonas se arrepende, mas esse arrependimento, como nós veremos, é um arrependimento que precisa ser diário, constante. Que o mesmo Jonas que experimentou a graça de Deus e vai depois em busca da missão que Deus havia dado a ele, ele vai se arrepender depois, mas a gente vê nos próximos capítulos. Ok? Então, ore ao Senhor, ore os salmos, ore a palavra de Deus. É a palavra de Deus encarnada, revelada a nós. Essa é a sua vontade. E não tenha medo do grande peixe. E para encerrar, versículo 10 nos mostra que o Senhor ordenou o peixe, fala ao peixe, e o peixe então vomita Jonas na terra. Todos terão que obedecer à voz do Criador. Todos se chegarão um dia diante dele e terão que se prostrar diante do Senhor. É isso que nós vemos com o profeta. Eu quero que você feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por tamanha bondade, pela sua misericórdia sobre nós, que constantemente nos dá novas chances e trabalha com nós, trabalha o nosso coração enganoso, nosso coração tão pecador. O Senhor trabalha conosco.
Perdoa, Senhor, as nossas desobediências, mas que nós possamos estar com o coração e com a mente voltadas à Tua palavra, para que nós vivamos a Tua vontade sobre nós. Não deixe com que nós venhamos a fugir da missão que o Senhor tem para nós, porque terrível coisa é sentir distanciamento do Senhor, assim como o profeta. Não nos permita, Senhor, querer fugir da Tua missão, mas nos usa e nos levanta nessa cidade. Nos usa como a Tua voz para pregar a Tua palavra, para de fato sermos sal e luz nessa terra, para que as pessoas possam ver em nós a Tua luz brilhando, e Teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Que de fato nós possamos ser a Bíblia que muitos irão ler, nós possamos dar um bom testemunho de Ti, nós possamos compreender a Tua infinita graça, porque não tem como nós falarmos da graça sem ter experimentado ela. Não deixe com que o nosso coração caia em solidão e angústia, mas se isso vier a acontecer, nós sabemos que o Senhor também é soberano sobre isso, e é a Sua vontade para nos tratar, para nos moldar conforme o Senhor quer. Apesar de dolorido que seja, nós possamos compreender a Tua graça em meio ao sofrimento e nos alegrar na Tua salvação. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém.